Fala pessoal, meu nome é Rafael, tenho 24 anos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Upando Hard. Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise dos moldes dessas peças que já apareceram aqui no canal, no caso o Nosferatu Zod e o All Might. O Zod, em especial, uma peça bem complexa de se tirar de maneira inteiriça, então eu tive que desmembrar ela, desmembrei em várias partes e depois posteriormente fiz a moldagem de maneira individual e a fundição de maneira individual também. O All Might já deu para fazer um molde inteiriço, porque ele já está numa posição estratégica com o punho aí na cintura, então deu para fazer ele dessa maneira. A ideia desse vídeo é bem simples, a gente pegar e fazer um debate de quando é necessário desmembrar a peça e quando não é, e também mostrar os moldes para vocês e explicar o funcionamento deles. Então se você curtiu a proposta, deixa o seu like, senta aí e vem comigo. Fala pessoal, então vamos iniciar sem mais delongas a análise das nossas peças e também dos moldes produzidos. Primeiramente vou mostrar as peças para vocês e depois a gente parte para uma análise mais profunda dos moldes, o modo de funcionamento, o escoamento dentro do molde e a gente faz a projeção junto de como é feito o preenchimento de resina dentro do molde. Nesse ponto a gente já terminou de fazer o 360 da peça e agora a gente pode passar para ver os desmembramentos. Fiz a separação então no pulso direito, deixei o punho direito junto com o cutelo e fiz uma separação na altura do ombro até a altura do pulso. Depois peguei, separei no pulso esquerdo, deixei o punho esquerdo junto com o machado e fiz uma separação da altura do ombro até a altura do pulso. Separei aí o periférico, que é o símbolo da mão de Deus, e depois peguei e fiz a separação da cabeça. E o corpo eu deixei inteiriço para estar auxiliando no projeto de fundição. Seguindo o vídeo de fundo, agora a gente vai fazer um 360 do All Might, para vocês verem os detalhes. E como eu disse anteriormente, eu não fiz nenhum desmembramento, a não ser nas luvas aí, os adereços, e também fiz o desmembramento do topete, mas o molde dele em si é um molde inteiriço. Então, como eu já havia dito, a separação dos periféricos das luvas e a separação do topete. E agora que a gente terminou de ver as peças e entendemos como foram feitos os desmembramentos, chegou a hora de entender como é feita a construção da cama do molde, no quesito de espessura, e como a resina flui dentro desse mesmo molde. Pelo vídeo de fundo vocês podem ver a altura aí, pela lateral, mas o que é mais importante pra gente é a espessura do molde. Pelo vídeo de fundo vocês podem ver que essa é a parte superior da forma, essa não é a cama do molde, mas já dá para ter uma noção de altura e também de espessura da peça. E aí, olhando o molde por esse ângulo da sola dos pés, a gente tem uma noção bem legal de quão espesso tem que ficar a sua forma de silicone e o quão uniforme ela tem que ficar sobre a superfície da peça. Agora que a gente já viu a camada superior do molde, a gente vai ver um pouquinho mais sobre a cama do molde. Se a gente fazer um exercício de imaginação sobre essa camada inferior do molde e imaginar plastilina ao redor da peça, a gente vai acabar percebendo que essa é a cama do molde. E é justamente através dessa percepção que a gente consegue entender que tudo na forma de silicone gira em torno da construção da cama do molde. Tudo que você fizer na construção da cama do molde, na hora que você jogar a borracha de silicone, vai interferir no resultado final. E para vocês terem uma noção melhor do que eu tô falando, eu coloquei a peça matriz dentro dessa camada inferior do molde e aí eu simulei como se eu tivesse esculpido a cama do molde. Então vocês podem ver aí todo o perfil que eu tracei lateral da peça. E se posteriormente você tiver uma peça humanoide e quiser fazer o desmembramento dessa maneira, você já tem aí um vídeo exemplo de como fazer o desmembramento da sua peça. Agora que a gente já tem uma noção geral sobre a construção do molde, chegou a hora de fazer uma simulação sobre o preenchimento e escoamento da resina dentro dele. Então temos a forma da esquerda simulando um molde vazio e a forma da direita simulando um molde já preenchido. Então como funciona o preenchimento? A resina vai escorrendo lá para baixo, o nível do molde vai aumentando, ao mesmo tempo que o nível do molde vai aumentando, o ar vai sendo empurrado. Quando o líquido da resina estiver nivelado com a sola do pé, é um sinônimo que o molde vai estar preenchido por completo. Como eu disse anteriormente, a estátua do Zod rendeu vários desmembramentos, então eu vou estar mostrando para vocês também, mesmo que de maneira geral, o planejamento e o preenchimento dessas formas. Então aí a gente tem o molde da mão direita e do machado, e junto nesse molde, para aproveitar o espaço da forma, eu coloquei também o símbolo da God Hand, tudo isso pensando numa economia de silicone na hora da produção da forma.
A parte inferior que a gente estava vendo anteriormente, então é a cama do molde, e essa parte que a gente está vendo agora é a parte superior do molde. Então, para exercitar esse pensamento de como fica a peça matriz na cama do molde, eu vou estar fazendo mais uma vez o perfilado da peça aí. Essa parte da gente tá vendo o molde aberto e tá entendendo o escoamento de resina dentro dele, vai estar auxiliando demais a vocês ganharem um conhecimento prático, porque posteriormente, se no futuro você estiver fazendo um molde igual ou semelhante, você já vai ter essa bagagem para te auxiliar na construção do seu próprio molde. Aí a gente tem o funcionamento do machado junto com a mão e o símbolo da God Hand, e por as duas peças terem uma entrada muito estreita de resina, eu primeiro faço um despejamento com o molde aberto, depois eu vedo ele e aí eu faço o despejamento do resto. Seguindo o processo de funcionamento dos moldes, eu ainda vou estar mostrando todos os moldes para vocês, mas eu vou estar dando uma acelerada no vídeo, porque aí a gente já consegue economizar um tempo, que os outros são moldes bem lineares, e aí a gente já consegue ver logo o molde de corpo inteiro do All Might. Então aí a gente tem a parte superior do molde do cutelo e da mão esquerda, a outra que a gente viu anteriormente é a cama do molde, e aqui a gente tem a visão perfilada da cama do molde. Como vocês podem ver, a empunhadura do cutelo da peça matriz está faltando, mas isso não vai interferir em nada na observação do perfilado. Aí a gente tem o funcionamento do molde. Como é uma entrada de resina bem estreita, a gente faz o despejamento antes, fecha as duas partes e faz o despejamento do resto até o molde preencher totalmente. Prosseguindo aí, temos o desmembramento dos braços, o desmembramento que eu fiz da altura do ombro até a altura do pulso, e pelo vídeo de fundo vocês podem ver como ficou a espessura desse molde. Um molde bem simples, bem fácil de entrar resina, bem fácil também de ser preenchido. Então essa é a parte superior, e a outra parte que a gente estava vendo é a parte da cama do molde. Agora a gente vai ver o perfilado da peça, e aí a gente já pode passar para ver o funcionamento do escoamento da resina dentro dele. Lembrando que antes de você produzir o molde da peça, sempre dá um acabamento bem fino, porque o silicone vai copiar qualquer minuciosidade que tiver na massa. E aí finalmente a gente tem a simulação do escoamento de resina dentro do molde. Um molde bem simples, o material entra, o nível aumenta, o ar sai. Assim que o nível é equiparável à entrada de resina, o molde está preenchido. Aí temos o nosso último molde antes de passar para o molde do All Might, que é um molde mais simples. Temos o molde da cabeça, a gente tem a parte da cama do molde, que é a parte inferior, né, do molde, o que seria a parte de trás da cabeça. Tem muita gente que fala que não consegue copiar a sua peça porque o cabelo tem sulcos muito profundos, ele é muito espetado, mas como vocês podem ver, tem como copiar qualquer tipo de peça, basta que você tenha um bom jogo de perspectiva aí da peça, e aí fazendo uma análise a gente consegue encaixar o perfil do cabelo e a gente consegue colocar de uma maneira que ele não fique agarrado em nenhuma parte. Aí a gente tem a peça matriz. Vou mostrar para vocês. Como vocês podem ver, alguns pontos ficaram agarrados com o molde, mas no geral ele saiu bem simples. Tracei primeiramente o perfil da peça aí, e aí a partir do momento que você traça o perfil de uma maneira que ele não fica agarrado, é sucesso. Vou mostrar para vocês como é o encaixe da cabeça aí nessa parte superior do molde. Mas como vocês podem ver, é só ir dando uma forçadinha, ele encaixa de maneira bem simples, fica bem preso. E aí a gente consegue copiar uma peça que na teoria seria uma peça bem complexa, de uma maneira simples. Então agora que finalizamos essa análise de todos os membros do Zod, a gente vai estar fazendo uma análise do molde do All Might. Vou mostrar para vocês aí, temos a parte superior e a parte da cama do molde. Como vocês podem ver, esse é um molde bem econômico, ele tem paredes bem finas, então na hora de fechar ele eu tive que vedar bem para ele não vazar, e mesmo assim ele vazou um pouquinho pelo ombro, então tive que dar um certo acabamento, mas nada tão expressivo. Mas é um bom indicativo aí para vocês verem que dá sim para fazer molde de corpo inteiro. No caso eu coloquei a cabeça, os braços, o torso e as pernas tudo junto, e ele preencheu super bem. É tudo como eu disse anteriormente, como ele já tinha essa posição estratégica, os próprios braços já formaram um canal de escoamento de resina interno. Aí a gente tem uma simulação da grossura do molde para vocês verem como ele ficou bem fino. Mas mesmo assim, pessoal, esse é um molde com uma espessura bem fina, como vocês podem estar vendo.
Ele não é um molde de certa forma funcional, porque ele vazou um pouquinho e eu tive que vedar ele bem. Então o molde funcional seria aquele que você consegue fechar ele e você veda ele de uma maneira normal e ele não vaza. Por ter paredes finas, ele tem uma alta propensão a vazar se você não fechar ele de maneira correta. Agora a gente vai estar vendo a cama do molde do All Might. E aí pelo vídeo de fundo vocês podem analisar que foi uma cama bem fina, bem pequena. Foi realmente um experimento muito arriscado, mas ainda bem que deu certo. Mas retificando, espero que vocês façam moldes muito mais grossos que esses. Esse não é o molde exemplo para vocês trazerem para um conhecimento prático, porque por mais que ele tenha funcionado, como eu disse, ele ainda assim tem uma chance muito grande de estar vazando. Uma dica bem legal que eu vou dar só de relance, mas que eu vou trazer mais pra frente do canal, é cada camada de silicone você estarem colocando gaze. Isso ajuda demais na espessura da peça, pessoal. Ajuda demais a não rasgar a forma de silicone e também na hora que você está fazendo a contracapa de gesso, colocar pedaços de tecido ou metal, que também vai ajudar bastante na espessura da sua contracapa de gesso. Essa dica bem legal quem me deu foi o Rafael Damasceno, meu xará lá do grupo Escultores, que está presente no Facebook. Se vocês quiserem estar participando, eu vou estar deixando o link fixado aí na descrição do vídeo. Agora, igual ao molde do Zod, a gente vai fazer uma simulação sobre escoamento e preenchimento de resina dentro do molde do All Might. Então o material entra pelo excesso de resina, ao mesmo tempo que o nível vai aumentando, o ar vai sendo empurrado e assim o molde vai sendo preenchido. Lembrando que tem que fazer um fio bem fino e ir preenchendo o molde com calma, porque é justamente esse preenchimento com calma que vai possibilitar que o molde preencha todos os acessos de resina até ele ficar completo por inteiro. 2000 anos depois. Então é isso, pessoal, aí temos as nossas réplicas ao lado das peças matrizes. Como eu disse antes, eu acho que esse foi um vídeo bem legal para agregar conhecimento prático sobre construção do molde e auxiliar um pouquinho melhor essa visão do escoamento de resina dentro do molde. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, deixa aquele comentário maroto pra gente saber se você está curtindo. Eu vou deixar uma playlist aqui em cima com os tutoriais já finalizados no canal. É isso, esse foi o nível 22. Valeu, falou e tchau!